Boa tarde, servidores, sejam todos bem-vindos a mais uma formação aqui nossa do canal Desenvolvimento Profissional, falando um pouquinho sobre as ferramentas tecnológicas, né? Para quem não me conhece ainda, Ana Paula Marola, eu trabalho aqui na EFAP com o ambiente virtual de aprendizagem e venho aqui desde, junho do ano passado, fazendo essas formações sobre ferramentas tecnológicas dentro da parceria da EFAP junto com a Citem, né? Então a gente traz algumas ferramentas para auxiliar aí todos os servidores no dia a dia, na utilização das tecnologias, seja o computador físico, seja o celular, ou seja nas suas aplicações, tá? Então, já vou dizer para vocês de antemão que essa formação hoje vai estar no canal Desenvolvimento Profissional 1 ao vivo e também a gente está transmitindo no YouTube e vai ficar gravado e disponível para vocês tanto no repositório do Centro de Mídias quanto no YouTube, no canal Desenvolvimento Profissional. Então, vocês estão vendo aqui que estou eu aqui junto com o Felipe Magatti é lá da DE Centro-Sul, né? Ele é diretor do NIT lá da Centro-Sul e alguns de vocês já devem conhecer porque ele fez uma formação com a gente aqui sobre o por dentro do computador, ele trouxe aí informações sobre a estrutura do computador, né? E hoje a gente vai trazer aí um pouquinho, falar para vocês sobre sistema operacional, aproveitando que muitos de vocês estão comprando aí, ou compraram, ou vão comprar aí o computador dentro do programa do computador do professor, e também por conta dos computadores que estão chegando nas diretorias, nas escolas, né? Então aí a gente pediu gentilmente, o Felipe veio aqui e vai fazer com a gente a instalação do Windows e tirar algumas dúvidas de vocês com relação ao sistema operacional. Então, Felipe, boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez aqui. Boa tarde, Ana, boa tarde a todos. É um prazer estar de volta aqui com vocês. Faz 7 meses que eu vim, foi super positivo, o pessoal gostou bastante da formação, até NITs falaram, nossa, eu não sabia de algumas coisas, das peças dos computadores, Sim. né? Então, achei que foi bem positivo, né? E te agradecer mais uma chance de vir aqui, né? E vai ser bacana hoje. Vamos falar de sistemas operacionais. Ô Felipe, na verdade aqui a gente sempre diz que as portas estão sempre abertas, não só para você, você sabe que a gente sempre abre aí para todo mundo que quiser ajudar aí a rede, a gente deixa sempre as portas abertas. E você falou da sua vinda aqui há 7 meses atrás, eu nem lembrava que era 7 meses, mas para mim acho que era até mais tempo. Mas você sabe que muita gente pediu pra gente, pra você voltar, pro Rodrigo voltar, pra gente trabalhar essa temática, porque o pessoal fala assim, eu sou Proatec, mas eu não sei especificamente, não sei tudo sobre tecnologia, e o pessoal gosta de aprender, e aí tá trabalhando mais e sabendo mais, e conhecimento nunca é de menos, né? E até, por exemplo, eu, que não trabalho tão focado na tecnologia quanto, por exemplo, o pessoal de NIT e Proatec, eu sou uma curiosa e é sempre bom aprender, né? Então, por isso que a gente traz convite e já vou deixar aqui para você, sempre que a gente precisar, puder e se você também quiser, a gente está sempre disponível aí, as portas abertas, Felipe. Tranquilo, obrigado, viu? Que vai ajudar bastante mesmo. Vai, né? Então, pessoal, quem tiver dúvida, no decorrer da formação, vocês podem mandar aqui no chat. Eu, Carol, Thelma, estamos aqui à disposição de vocês para ler as perguntas de vocês e a gente vai interrompendo o Felipe e vai falando aqui com ele, tá? A ideia hoje, vocês vão ver que a gente vai fazer umas coisas meio físicas aqui, porque a gente vai tentar mostrar para vocês a tela passo a passo mesmo de como instalar o Windows, tá? Então, até eu conversei no início com o Felipe, a gente falou assim, vamos fazer PowerPoint, vamos fazer apresentação. Não, a gente optou por trazer o computador. Esse computador aqui que vocês vão ver é um computador da diretoria, o Felipe trouxe, para a gente fazer a instalação do zero. Tem o outro aqui também que vocês estão recebendo ou vão receber. Então, são os computadores que vocês têm aí à disposição de vocês para a gente fazer o ponto a ponto, né, Felipe? Sim. E aí é bom também que você pode falar algumas particularidades do computador, algumas informações que a gente tem a mais, tá? Então, qualquer dúvida podem colocar aqui no chat, tá bom? Felipe, com você. Perfeito, Ana. Ana, antes de começar a falar um pouco sobre isso, eu achei legal falar sobre um alerta, tá? Então, semana passada, a rede, né, os diretores de escolas, alguns servidores receberam um e-mail falso, tá? E aí já reportaram para o NIT, né?
Então é um servidor, às vezes é um servidor mesmo da própria rede que está mandando um e-mail falando para vocês clicarem no link que vai liberar mais espaço de armazenamento e etc e tal, que é necessário. Então, para deixar, né, aqui gravado, registrado, que a Seduc não faz isso, nem a Microsoft, tá bom? Então, o que eu sempre falo, avisa o NIT, né? Se é um servidor, avisa o seu diretor da escola, o diretor avisa o NIT, e a gente pede para sempre excluir essa mensagem, não clicar no link, tá? Porque isso é vírus, as escolas estão recebendo bastante verba, então eu vou falar um pouco que o próprio Sim. Windows tem um antivírus gratuito que já vem nele, a gente vai falar disso também. As escolas e as DEs também tem um firewall, que é a proteção também, mas não vamos pegar e vamos falar assim, tem tanta proteção, eu vou clicar. Não, deleta o e-mail e vida que segue. Na verdade, na dúvida, sempre que a gente tem uma dúvida, né? Na verdade, não só com relação a isso, né? Porque hoje em dia, com a expansão da tecnologia, também tem muitos vírus, essas coisas de Pix e afins. Na dúvida, gente, deleta, porque se for alguma coisa assim que seja mesmo, alguém vai te acionar, né? Sim. Então aí, por exemplo, se fosse alguma coisa mesmo da secretaria, se você deletasse, aí, por exemplo, o Felipe pode ter ali uma lista de pessoas, ele ia ligar para você e falar, então na dúvida, não clique, não acesse, ou se não, liga para o NIT, ou pergunta para o Proatec, ou manda lá no atendimento. Se certifiquem, né, Felipe? Sim, porque depois que apertou, aí já era, né, gente? Porque pode não acontecer nada, como pode acontecer muita coisa, né? Sim, é aquilo que a Ana fala sempre nas formações dela. A tecnologia sempre muda, pessoal. Então, hoje o antivírus está lá bloqueando, ok? Mas pode ser ter uma tecnologia nova que ele não vai bloquear. E aí? Aí está contaminando a rede, já vai dar uma grande dor de cabeça. Então, já falo, assim, a Seduc nunca vai pedir para vocês clicarem nada para aumentar link, e nem a Microsoft, né? E nem a Google também, porque a gente tem, né, as duas contas, da Microsoft e da Google. Então, como a Ana falou, vai ter sempre, se precisar fazer alguma coisa, nós vamos ter o controle, nós vamos passar pelos nossos e-mails oficiais, né? Então, a diretoria tem o e-mail dela, a Seduc tem o e-mail deles também. Então, eu sempre peço isso. Exclui e comunique a gente, pra gente sempre passar isso para quem cuida dessa parte lá na Seduc. E aí eles vão monitorando tudo. Eu achei muito importante falar isso, porque teve escola, né, que falou comigo, mas tem escola que pode ser que, vou clicar. Então, a gente não sabe o grau que pode ocasionar Felipe, isso daí. Semana passada a gente estava aqui com o Fernando Portas da Microsoft, né? E aí ele estava alertando, e também é uma outra coisa que a gente sempre fala, que é importante, apesar de que hoje a gente vai fazer a instalação do zero, mas é sempre importante a gente manter os nossos sistemas operacionais, os nossos aplicativos atualizados. Porque, na verdade, numa dessas que você não atualiza, pode entrar aí um problema, uma falha, alguma coisa que pode levar seus dados ou alguma informação aí que você não queira. Então, sempre mantenha atualizado seu sistema operacional ou seus aplicativos, né? Perfeito. E hoje vamos mostrar também como que faz isso, né? Como que eu atualizo meu Windows? Como que eu sei que meu computador está atualizado? Então, eu vou mostrar passo a passo para vocês também hoje tudo isso, tá bom? Então, vamos lá, Ana. Vamos falar um pouquinho do sistema operacional primeiro. Eu vou falar os mais que são os mais utilizados, tá? Um pouquinho, sim, que eu também não sou expert, né? Sempre falo isso, a gente nunca sabe de tudo, é muita coisa, e a tecnologia evolui de uma maneira muito rápida, então a gente sempre tem que estar lendo, estudando, tá? Então eu vou falar de alguns principais sistemas operacionais, e depois a gente vai começar uma instalação usando o notebook Ultra, né? Que muitas escolas já receberam, quase todas. Tá? Mas eu vou fazer uma instalação pessoal, como se eu tivesse comprado um computador, né? Porque essa formação é para ajudar os Proatec, os diretores, mas também as pessoas os professores que compraram os computadores, né? Computador, tablet, notebook. Então, eu acho bacana, a gente vai fazer primeiro essa instalação pessoal, como eu cheguei na minha casa, comprei o notebook e vou usar. E também a gente trouxe o outro notebook, que é o Positivo Sala de Aula também, para mostrar para vocês todos os segredos, porque eu falo segredos porque tem que fazer algumas configurações certas. Isso, tem que fazer umas configurações certas, senão ele não libera o Blue Lab para o professor poder dar aula. Então tem vários, como que você falou, vários macetes para desvendar hoje com vocês. Na verdade, indo nessa tônica do Felipe, lembrando que não precisa ter um Ultrabook, não precisa ser da Positivo, né? A ideia aqui é da gente colocar o Windows,
de forma que você pode colocar em qualquer computador, tá? Então, a gente está falando aí de sistema operacional para qualquer, não precisa ser de uma marca específica, que isso muita gente, né? E aí, também, a mesma lógica, lógico, não vai ser igual, mas a mesma lógica para o iOS, para o Linux e afins, né, Felipe? Isso. Por isso que eu achei interessante falar um pouquinho de cada um. Na primeira formação nós falamos, eu e o Rodrigo sobre isso. E hoje a gente vai falar, eu vou falar mais um pouquinho só e depois a gente começa a instalação do Windows, tá? Num computador. Como a Ana falou, não precisa de marcas, né? Hoje tem X marcas no mercado, né? Então, a gente vai mostrar hoje especificamente do Windows, porque a secretaria está trabalhando com Windows, né? Da Microsoft, mas vamos lá. O primeiro sistema operacional que eu vou falar para vocês é o Linux. Então, quem que usa Linux, Felipe? É um sistema operacional igual ao da Microsoft, igual Mas vamos começar um pouquinho antes. Explica o que é um sistema operacional. Vamos lá. Sistema operacional como que eu posso dizer? O que é o sistema operacional? O sistema operacional é o sistema que vai estar dentro do seu computador, ou do seu notebook, ou do seu tablet, ou do seu celular. Até o celular tem sistema operacional, tá? Então, através dele, os programadores, desenvolvedores, eles instalam os programas, eles colocam as fontes, etc. Então, eles vão arquitetar como se fosse uma casa, entendeu? Então, eles vão fazer toda a mobília, tudo para deixar tudo perfeito para o usuário chegar e ir lá e acender a luz. Vai aparecer, a luz vai acender. Ele vai lá, vai ligar a internet no Wi-Fi, Então, tudo isso eles compilam, né? Eles colocam dentro do sistema operacional. E entre esses sistemas operacionais, a gente tem algumas marcas, tá? Então, o Windows é da onde? Da Microsoft, que é onde nós vamos falar hoje. Então, a Microsoft foi lá e desenvolveu o Windows, que é o sistema operacional deles. Dentro dele tem todas essas ferramentas que a gente vai mostrar hoje para vocês, né? Algumas, porque é muita coisa, pessoal. Em 1h30 não daria tempo de mostrar tudo isso, tá? Então, a Apple tem o iOS. O iOS também é um sistema operacional focada só na Apple. Então, eles foram lá, desenvolveram esse sistema operacional, colocaram dentro dos iPads dele, que é o tablet deles, né? Dentro dos celulares e dentro dos notebooks e dos computadores também de mesa, tá? Então, a Apple, por exemplo, eles usam o iOS, tá? Então, Felipe, qual que é melhor, qual que é pior? Gente, isso não existe na tecnologia. Sempre o que existe é o que o usuário se identifica mais, o que ele acha mais fácil. A Ana usa iOS, da Apple. Eu uso Android, que é da Google, por exemplo, entendeu? Então, eventualidades. A educação, por exemplo, hoje usa a Microsoft, então usa o Windows, tá? Então, é o que a gente usa mais no nosso dia a dia, nosso cotidiano, né? Então, por isso que a gente fala às vezes mais, né? É muito daquilo, igual quando a gente faz formação da Microsoft ou formação do Google, vocês perguntam, né? Assim, a gente vai fazer uma formação sobre planilhas. Vocês perguntam, é melhor o planilhas do Google ou o planilhas, que é o Excel, né? É muito do uso, né? E do que você quer, do objetivo que você quer e do gosto. Às vezes você usa uma nuvem do Google, então você quer tudo no Google, você usa todo o sistema operacional, enfim, tudo correlacionado ao Google. Então, na verdade, é gosto, gente. É que, na verdade, o Windows é muito mais disseminado, né? Tem muito mais. Tem todas as escolas que a gente vai... Eu desconheço alguma escola que tenha, por exemplo, iOS, que tenha, né? 99,9%, bom, do Estado 100%. 100% Windows, né? Aí vocês podem falar, tem o Windows 7, o Windows 8, o Windows 10, agora tem o 11, né? Isso. Aí é um outro problema, mas na verdade o Windows é o que é mais disseminado, né? Mas não necessariamente você, para o seu uso pessoal, você pode escolher o que você achar melhor. Isso, então na hora que vocês forem comprar, já compraram, né? Porque a Seduc conseguiu dilatar o prazo até dia 30/9, que já passou, para as pessoas aderirem, né, ao programa do computador do professor. E vai ficar aberto, se eu não me engano, até 30/10, para eles fazerem a compra e a emissão da nota fiscal. Isso. Posso estar até falando alguma coisa errada de datas, mas se eu não me engano, até 30/10. Não sei se eles vão prorrogar mais um prazo, mas enfim. Então fica aberto para vocês, porque na hora que vocês forem comprar o equipamento de vocês, o sistema operacional é cobrado, tá? Então a gente vai falar disso também mais um pouquinho para frente, né? Se der tempo a gente mostra como que mais ou menos faz uma formatação e etc e tal. Então, voltando a falar da Microsoft, do Windows, ele precisa de
de uma licença. Então, na hora que você compra o computador, às vezes já vem com a licença. Quando é o Windows, quando é o iOS, já vem também com a licença do iOS, que é outro sistema, né? Enfim. Então, isso agrega o valor também do produto final, tá? Então, às vezes, o professor, já aconteceu o caso, Felipe, eu vou comprar Linux, pode ser, porque tá R$500 mais barato. Aí eu falo, tá, mas você sabe mexer no Linux? Que era o que eu tava falando. O Linux é um sistema operacional que ele é aberto, tá? Como assim, Felipe, ele é aberto? Ele não foi totalmente desenvolvido que nem o Windows, que nem o iOS, que já deixou tudo pronto, que nem o Google também tem um que eu vou falar também, que não está chegando mais no Brasil, que é mais usado lá fora, mas está chegando também no Brasil, eu vou falar rapidinho para vocês. Mas o Linux, ele é feito mais para empresas que nem mercado, porque compra um microcomputador, então não fica tão pesado, e aí eles pagam um desenvolvedor para criar aquele programa do mercado que vai ser só para passar a compra, entendeu? Então eles compram o Linux, sistema operacional que em tese é mais barato, o desenvolvedor desenvolve o programa, o software dele, né? E aí ele consegue usar. Então é bastante usado em mercado, em empresa de segurança também, tá? Então é mais focado o Linux para quem sabe mexer mais, né? Ou vai pagar um desenvolvedor para programar o sistema para ele deixar redondinho, tá? Então essa é a diferença do Linux para os outros sistemas operacionais, tá? Agora, o outro sistema operacional da Google, que é o Chrome OS. Esse sistema operacional, basicamente, é um Android dentro do seu computador, ou do seu tablet, do seu notebook, tá? E ele é bastante usado lá nos Estados Unidos, lá fora. Agora, no Brasil, já está vindo novos equipamentos, já está vindo com o sistema operacional. É super leve, é como se fosse um celular, mas no computador, tá? E esse daí é da Google. Nos celulares, a Google usa o Android mesmo, tá? Então, no meu celular, por exemplo, é Android, o sistema operacional dele, tá? E o da Apple, a gente falou já rapidamente também, que é o iOS, tá? Então, ele é um sistema, né? É uns equipamentos poucos mais caros do mercado, né? Tem esse diferencial. Você tá sendo um pouco generoso, né? Por isso que talvez a educação tá 100% com a Microsoft, né? Com Windows, né? Porque o sistema operacional não chega a ser tão caro, tão elevado quanto o da Apple. Mas, como a gente falou, assim, é gosto, né? Eu talvez não saberia mexer tão bem quanto a Ana, né? Porque ela já tem essa ferramenta e enfim. Ô Felipe, também para eu escolher um sistema operacional, eu também tenho que pensar um pouquinho na usabilidade, né? Por exemplo, o tipo de aplicativo que eu vou usar, né? Porque tem que ver se, por exemplo, o aplicativo que eu quero utilizar, que eu utilizo com frequência, ele roda naquele sistema operacional também, né? Sim, Ana. Uma coisa que é bastante interessante a sua pergunta é que o sistema operacional, ele sempre vai se atualizando. Tá? Como você falou do Windows hoje. O Windows está na versão 11, chegou já a versão 11 semana passada aqui no Brasil. Então, hoje nós utilizamos mais o 10. Tá? O 10 foi o melhor, pode ser que o 11 seja melhor, mas por enquanto o Windows 10 é a melhor opção e foi que a Microsoft fala, foi o acerto, foi o menino de ouro deles, entendeu? Então o Windows 10 é um Windows muito bom, muito fluido, tá? Felipe, eu posso usar o Windows XP, o Windows 7, o Windows Vista, são o Windows 8.1, que são Windows mais antigos? É o que a Ana falou. Pode, mas pode ser que te limite em alguns programas, alguns aplicativos, tá bom? Porque eles acabam ficando obsoletos e perdem o uso. Então, eles não conseguem, às vezes, abrir uma planilha de Excel, por exemplo, entendeu? Às vezes, a gente vê, às vezes, alguns casos acontecendo. Felipe, no meu Excel não está funcionando, meu PowerPoint não está funcionando. Aí vai ver o sistema operacional tá antigo. A gente fala, vamos tentar atualizar? Mas aí entra naquela primeira formação. Será que o seu computador, o seu notebook, o seu tablet, ele já não está velhinho? Será que não tenta na hora de aposentar ele e comprar um novo? Tem que ver tudo isso, tá bom, pessoal? Então... basicamente é isso. Uma coisa está totalmente relacionada à outra. Então, não adianta só pensar no sistema operacional e sim também na sua usabilidade para você saber o que você precisa ou não para escolher, né? Sim, exatamente. O Teams, por exemplo, que é uma ferramenta que nós utilizamos muito aqui na educação, se o computador for muito velho, um Windows 7, não vai rodar. Você vai conseguir usar no navegador online, tá? Agora você querer... Não, Felipe, eu quero baixar o aplicativo para ter todos os recursos do Teams. Então tá bom, então você vai comprar um computador compatível com ele, porque senão você vai usar só no navegador limitado, porque ele não aparece, né, não vai abrir todas as ferramentas que tem no aplicativo,
tá? Então, como a Ana falou, uma coisa fica atrelada à outra. A tecnologia, você precisa do software, que são os programas, mas precisa também de um hardware, né? Que são as peças, os componentes mais atualizados e bons, né? Então, a primeira formação a gente tentou explicar um pouquinho para vocês ter um pouco de parâmetro, né? Do que é um processador, de uma memória, o que isso impacta, né? No seu dia a dia, no seu uso, tá bom? Então, o sistema operacional basicamente são isso, é a mesma coisa. O iOS também ele foi atualizado, então eu tenho uma amiga que comprou o notebook da Apple, tem o notebook da Apple desde 2011. Então, ele já perdeu bastante suporte de aplicativos. Então, por exemplo, o Teams já não funciona mais nele, entendeu? Mas fala, Felipe, o Teams é da Microsoft. E funciona no iOS? Funciona. Se você tiver uma versão mais atualizada, vai funcionar sem problema nenhum, entendeu? Agora, se tiver uma versão muito antiga, eles não vão dar suporte. Não dá suporte? Não vai funcionar. Então, na hora que vocês forem comprar, sempre se atenta às configurações, né, dos equipamentos também. É isso. Aí o Fernando falou semana passada um pouquinho, para quem assistiu, que o Fernando estava falando sobre o Office, né? A gente fez a instalação do Office. Ele falou exatamente isso, né? Que o pessoal que tem iOS tem, acho que é de 2011, o iOS que está lá, de 2011, não funciona mais. Ele não aceita mais a atualização do Office. Então, não adianta a Microsoft fazer, porque o iOS não atualiza mais. Então, tem esse problema aí também. Perfeito, é isso mesmo. Então, na hora que vocês forem comprar ou já compraram, né? Torcer para comprar, ter feito uma compra esperta e boa. E na hora de comprar, que ainda tem o prazo até final de outubro, né? Para vocês se atentarem a todos esses requisitos, né? Mínimos para o sistema operacional. No próprio site da Microsoft, por exemplo, da Apple também, eles colocam os requisitos mínimos de cada sistema operacional deles. Então, é interessante também, às vezes, se você estiver na dúvida, né, dá um Google lá e fala assim, qual sistema operacional, qual equipamento eu preciso para tal sistema operacional, porque eu quero ir para o iOS. Aí ele vai te falar qual é. Dentro disso, você faz sua pesquisa para poder comprar, tá bom, pessoal? Basicamente é isso que eu estava querendo falar um pouquinho dos sistemas operacionais, né? Agora eu queria mostrar para vocês, mão na massa, então, né? Como que é a instalação dele. Então, esse computador que você está usando, qual é? Então, vamos lá. Esse é um computador, tá? Da Multilaser, que foi a compra, né? Para todas as escolas, todas as diretorias, né? Todas as secretarias, porque esse Ultrabook foi para todas as secretarias do governo do estado de São Paulo, tá bom? Foi uma compra centralizada. Tanto que tem até o símbolo aqui, tem, né? Tem até o símbolo aqui. Se a câmera quiser... acho que não dá para pegar. Mas né? Dá para ver aqui em cima que tem um símbolozinho do governo do estado de São Paulo. Símbolo aqui do governo do estado de São Paulo, tá? Então foi uma compra não só da educação, mas sim de todas as do estado para todas as secretarias, né? Para alimentar o parque tecnológico. O que é o parque tecnológico? São os computadores que tem hoje nas secretarias, nas escolas, enfim. Tá bom? Então, esse daqui é um Ultrabook da marca Multilaser, tá bom? Vou falar rapidinho assim a configuração dele, que eu acho interessante falar para vocês. Então, ele tem 8 GB de memória RAM, tá? Que era uma coisa que a gente falou da primeira formação, que ele tem 8 GB de memória RAM. Ele tem um armazenamento dele, que seria o HD antigo, tá? Ele é uma versão chamada NVMe. É um chip, tá? Que ele armazena seus dados. É igual fosse um HD, só que ele é muito mais rápido, muito mais moderno, tá bom? Então, o seu sistema fica muito mais fluido. Esse NVMe é semelhante a um SSD, só que ele é um pouco menor porque ele é um chipzinho, tá? Esse computador já tem essa tecnologia, ele tem 256 GB de memória, de armazenamento interno, tá? E para fechar o trio que eu falo, né, que é a memória, processador e armazenamento, que seria o HD, é o processador dele. O processador dele é um i3, tá? Da Intel, 10ª geração, tá? E a velocidade dele é de 1.20, tá? Então, é um computador para o nosso dia a dia, é um computador bom. Dá para trabalhar, não vai ter problema, não vamos enfrentar travamentos, tá bom? Lembrando que essas compras têm a garantia de 5 anos, tá? Dos fabricantes, então algumas DEs, algumas escolas já utilizaram essa garantia e está super funcionando, pessoal.
Então, por exemplo, lá no site da DE, na minha DE, na Centro-Sul, vocês vão lá, entram e conseguem... tem todas as listas dos fornecedores de como acionar as garantias deles, tá bom? De todos os equipamentos, das televisões, dos notebooks, dos tablets, até dos computadores de mesa, tá bom? Então, é interessante falar isso porque, às vezes, eu estou na minha escola e esse notebook aqui parou de funcionar, Felipe, eu não sei o que eu faço. Então, aciona a garantia porque está funcionando, tá bom? É 5 anos de garantia, vocês não podem abrir e, enfim, basicamente é isso, tá bom? Abrir o computador, né? Isso, a gente fala abrir de tipo assim, eu acho que é isso, eu vou abrir para ver. Não pode abrir, tá bom, pessoal? Abriu, perde a garantia. Isso é só do Estado? Não, isso também. Eu comprei o computador. Deu alguma falha, não está funcionando. Aciona a garantia. Mas vai demorar. Mas vale a pena. Você tem, às vezes, na loja é 1 ano de garantia, né? Com a compra que o Estado fez, são 5 anos de garantia. Então, esses equipamentos, em tese, vai durar bastante tempo, né? Então, a gente tem 5 anos para... Quebrou, arruma, tá? Lembrando que era até um assunto que rolou no grupo do NIT, né? De mau uso. Então, até legal um pouco falar sobre isso. Já fugindo um pouco do sistema operacional, mas às vezes acontece. Então, a pessoa está com um notebook, está com um tablet, eles tiveram uma compra dos tablets para os alunos deficientes, né? De baixa visão. Então, às vezes acaba deixando cair, quebra a tela, e isso a garantia não cobre, pessoal. Isso daí fica com prejuízo, né? Se for na escola, o diretor da escola tem uma verba de manutenção, às vezes, e ele consegue reparar, tá bom? Agora, se for na diretoria e nas secretarias, eu acredito que... Mas tudo depende também do uso, né? Porque Sim. Depende como foi, né? Não Sim. Pode dizer assim que tem verba para trocar, Sim. Né? Tudo depende. Mas, inclusive, quando eu trabalhava lá na diretoria, eu achava interessante que o pessoal chamava o NIT, e muitas vezes parece bobo, mas é bom antes de você acionar, você ver se ele tá com bateria, né? Não tem Sim. esses testes antes? Porque às vezes você acha que não está funcionando, mas é uma coisa um pouco simples, né? Tem. Como a gente falou na primeira formação, às vezes está desligada a tomada. Exatamente. Quantas vezes uma escola falou, nossa, meu computador não está funcionando faz 1 semana. Aí você vai até a escola, que é difícil, não é fácil pela demanda que nós temos hoje. Aí chega lá, a tomada está desligada. Daí lá, eu não vi. Então, é como a Ana falou, antes do notebook ou do seu computador, veja se está ligado na tomada, se for notebook, veja se tem bateria nele. Eu vou dar uma carguinha e depois eu tento ligar. Beleza, super válido isso daí. Não funcionou? Aciona o NIT. Se for na escola, aciona o seu Protec. Eu não tenho Protec, Felipe, sou diretor de escola, tá bom? E ele vai entrar em contato com a gente e a gente vai ajudar eles, tá bom? Vamos lá para mão na massa? Será que focou legal aqui? Ó, lembrando que vocês estão vendo aqui, a gente está fazendo aqui muito mão na massa, né? Então, o Felipe vai fazer aqui, ele tá meio de lado assim, porque a gente vai mostrar a tela dele. Então, a ideia é fazer com vocês passo a passo mesmo, para que isso fique gravado e que vocês consigam ver e vocês consigam fazer aí com toda a segurança, tá? Então, tendo dúvida, pode colocar aqui no chat que eu tô de olho aqui no pessoal do chat. Pode ir, Felipe. Vamos lá, será que tá vendo já a tela aqui? O pessoal consegue ver? Ainda não. Ainda não, né? Vamos esperar focar. Agora Perfeito. Foi. Tá legal, tá. Acho que tá dando pra ver direitinho, né? Tá. Então vamos lá. Então a primeira tela, assim que vocês ligam o seu notebook ou o seu computador que vocês receberam, e dependendo do tablet também, se tiver o sistema Windows nele, ele vai aparecer essa tela aqui, tá? Que é para saber qual região que você está instalando o seu sistema operacional. Então, o nosso é Brasil, então eu vou colocar Brasil e vou clicar em Sim. Na próxima etapa, ele vai falar assim, esse layout do teclado é correto? O que é isso, Felipe? Ele fala assim, o tipo de teclado, tá? Porque cada país tem a sua língua, né? E o seu teclado também. Então, não pense que esse teclado ele é universal. Não, ele não é universal. Então, cada país tem o seu teclado. Então, sempre a opção que eu indico a colocar é português, Brasil ABNT2. Porque ele te dá um pouco mais de recurso do que o de cima, que é só português ABNT1. Tá bom? Então, vamos lá. A gente seleciona português, Brasil, ABNT2. Um momento. Oi? A tela... Virar um pouquinho. Pra cá? Assim. Sobe ela. Não, piorou. Piorou, fica com reflexo, né?
que assim... Então, beleza, vamos voltar lá. Então, a gente seleciona sempre Brasil ABNT2, sim, tá? Aí ele pergunta se você quer adicionar um segundo teclado, pessoal. Então, se você, às vezes, né, trabalha com, sei lá, nos Estados Unidos, né, e precisa do português do Brasil e do americano dos Estados Unidos. Aí você pode adicionar. Então, o Windows te dá essa opção, tá bom? No caso, a gente só utiliza o português do Brasil, então eu vou colocar pular. Isso é super importante, né? Que tem gente que fala assim, meu teclado eu não acho o tio, o cedilha e afins, né? Interrogação, então é por conta disso. Muitas vezes eu compro um aparelho que é um pouco mais barato, mas ele é americano, ele é japonês, chinês, não sei. Então ele vem com uma configuração que não é do Brasil. Então, às vezes, a interrogação fica em outro lugar, então tem tudo isso, tá bom? Pessoal, na próxima tela ele vai procurar a rede. Tá? Então ele vai procurar a rede a cabo, se vocês tiverem colocado o cabo, aqui nós colocamos o cabo, aqui, esse cabinho azul, tá? Esse é o cabo de internet. Então ele está fazendo essa varredura no sistema dele aqui. E no próximo computador que nós vamos fazer aqui, no próximo notebook, vai ser pelo Wi-Fi, tá? Então eu vou mostrar uma com cabo e outra no Wi-Fi. Então ele demora um pouquinho mesmo, é super normal isso, não pensa assim, eu tenho que desligar? Não desliga, tá? A gente vai falar também disso daí, Ana, porque às vezes tá tendo uma atualização e a pessoa tá rodando assim o Windows, ela vai lá e desliga. Nossa. Ela perde tudo, tá? Então já teve bastante caso disso que a pessoa acabou perdendo e foi um prejuízo, porque às vezes não dá nem para salvar os programas, tá? Então ela perde documentos, programas e outras... A Natácia, a professora Natácia escreveu aqui, Felipe, sou Proatec, minha diretora me autorizou a utilizar um ultrabook desse, eu acho ele ótimo. É bom, porque eu falo, pro dia a dia, ele é bem robusto, tem uma tecnologia nova, né, porque é um processador já de 10ª geração, o armazenamento dele é um NVMe, ele é muito rápido, então vocês vão ver na hora de ligar, a gente até pode fazer um teste de ligar e desligar, vai ser em poucos segundos que ele inicia o Windows, então a gente sente essa diferença porque no dia a dia, né, o que a gente tem que tá obsoleto, né, ainda, que na diretoria ainda, por exemplo, eu não recebi os computadores novos. Nem aqui Na EFAP, né? Então, a gente liga o computador e às vezes demora. É 5, 10 minutos para iniciar o sistema operacional e a gente começar a trabalhar, né? Então, mas esse daqui você vai ver que é super rápido mesmo. Ele tem uma agilidade bem bacana. E aí, lembrando, gente, que se vocês tiverem alguma dúvida específica e se vocês tiverem alguma solicitação, reclamação ou afins dos computadores especificamente, a gente pede para vocês colocarem lá no portal de atendimento, tá? Então, o portal de atendimento é a nossa central de relacionamento da secretaria com o servidor. Então, não adianta vocês falarem assim, Felipe, eu não gostei desse computador. Não foi o Felipe que comprou, né? Então, se vocês têm alguma solicitação, alguma reclamação, uma sugestão, então mandem lá no portal de atendimento, que é super importante a gente ter esses registros, né? A gente fala também, quando a gente está na diretoria, na escola, que as pessoas não registram as coisas, né? Tem uma reclamação, então faz o registro. Então, registra para a gente ter, e a gente ter esse quantitativo e ter como responder vocês, né? Porque... tem algumas pessoas aqui colocando que o teclado não tem aquele teclado numérico do lado de fácil acesso, não é ergonômico. Então, tem que ser entendido como que foi feito essa compra, né, gente? Porque a compra não é compra para uma escola. Pensa no estado, mais de 5.000 escolas, mais as diretorias, mais o órgão central. E como o Felipe disse, no caso desse computador específico, é um computador para o estado, não é Secretaria da Educação. Então, tem que entender qual é o contexto, tá? Então, não adianta muito a gente reclamar porque não somos nós, né? E a gente não vai auxiliar muito nessa solicitação. Teve pessoas que no começo falaram, nossa, mas é essa marca aqui, essa marca não faz notebook, etc. Gente. É como a Ana falou, é uma compra, gente, que foi pro Estado, não é só para a Secretaria da Educação, tá? A gente tá falando de todas as secretarias, então é uma coisa grande. E quando é dinheiro público, gente, isso é público notório, todo mundo que trabalha em escola, diretoria, afim, sabe que é o menor preço. Sim. Então não tem muito, tá? Dentro dessas configurações. Exatamente, a configuração mínima. O professor Ruben pergunta assim, o Felipe, para instalar o Windows 11, preciso ter o Windows 10 instalado?
dá para você atualizar. Então, se você tem hoje um Windows 10 instalado e quer fazer, né, a adesão do Windows 11, você pode atualizar o seu Windows 10 para o 11, tá? Então, tem todo o manual, tem todos os passo a passo para vocês seguirem, tá bom? Eu vou falar particularmente, como chegou semana passada, eu ainda não tive tempo de testar em alguma máquina, etc. Mas dá, tá bom? E mais pra frente vai ter também a versão para vocês baixarem do Windows 11. Então eu tenho um computador e eu quero já instalar o 11, Felipe. Eu não quero nem colocar o 10, né? Eu quero pôr o 11. Vocês vão conseguir. Eu vou, né? Vai ter no site da Microsoft. Vocês vão fazer um download desse arquivo. Eu vou mostrar para vocês mais pra frente, tá bom, Ana? Se der tempo. Fechou. Vamos ver se dá tempo, aí, a gente consegue mostrar. Foi aí? Senão eu Foi aqui já dá pra gente já seguir. E eu ia falar, na verdade, que você tá instalando porque o Windows já veio junto com o computador, né? Assim, para instalar. Porque quando você compra o seu computador, você vai lá na loja, vou comprar lá o computador do professor. Você vai lá comprar. Não necessariamente vem com o Windows, então vocês têm que tomar esse cuidado. Aí, todas as formações que a gente faz junto com o Fernando, com o pessoal da Microsoft, chega essa pergunta. Ah, a secretaria fornece o Windows? Não, a secretaria fornece o Office. Então, a gente tem direito a 5 licenças do Office. Temos direito ao Windows? Não, só se veio junto com esse computador, ou se você comprou lá no computador do professor e no pacote veio junto o Windows, tá, gente? Então, não confundam. Perfeito, Ana. O Windows, ele não tem como eu ativar em 5 máquinas, que nem o Office tem. O Office eu posso ativar na minha casa, para um parente meu, enfim, em outros equipamentos que eu tenho também. Agora, o Windows não. O Windows ele já vem na máquina instalada no notebook e nos desktop de mesa, né, que é da Lenovo. Então, já vem com o Windows 10, a versão Pro Educar, tá? Educação. Então, é a versão mais top. O que é top, Felipe? É a versão que é mais completa. Então, tem todos os softwares, tem todas as instalações, tá? Então, vamos falar um pouquinho de preço, só rapidamente para vocês entenderem. O Windows 10 Home, que é o básico, tá? Que ele não tem tantas funções como um Pro, ele sai hoje mais ou menos na volta de R$400 hoje, tá? Então, eu comprei um computador, eu vou formatar e vou colocar o Windows 10. Eu preciso do quê? De uma chave, de uma licença. Quanto que custa a chave, essa licença? Que pro dia a dia, sendo bem honesto, a gente não usa os recursos que tem no Pro, tá? Sim. O Pro tem muita coisa que nós mesmos da educação, pode ser que outras secretarias usem, mas a gente da educação não usa, tá? Tanto, né? Então, o Home já satisfaz o nosso dia a dia. Então, você vai para R$400 e vai ter lá a sua chave que vai durar para sempre, tá bom? Ela não vai expirar e vencer, etc e tal. E depois de você ter essa chave, você consegue atualizar, como o professor falou. Eu consigo atualizar para o 11? Consegue. Lembrando que tem o sistema operacional, a versão do seu computador, se a memória vai ser suficiente, se o processador é suficiente, se você vai ter espaço de armazenamento, tá? Que é o passado de HD, que a gente falava muito HD, que agora o HD já caiu por terra, né? Ninguém mais usa o HD, tá bom? Então, vamos falar aqui, Ana? Então, depois que o notebook, né, o computador já acha a sua rede, ele aparece o contrato para você aceitar, tá? Do Windows 10, então aqui ele vai falar tudo, já está atualizado, a última versão dele já é junho de 2021, tá bom? Então aqui tem tudo o contrato que você aceita ou não aceita, tarará. Eu não vou ler tudo, porque não temos tempo para isso, então... Mas é importante que a pessoa leia, né? Que é aquelas coisinhas das letras miúdas, né? Isso. Na próxima etapa, ele fala assim, você quer configurar o seu computador para usar pessoal, daí tem até uma casinha aqui, ó, vocês conseguem ver, ou configurar para uma organização, tá? Então, como eu peguei esse notebook aqui para a gente simular uma compra que eu fiz na minha casa, eu vou configurar para pessoal, tá bom? Então, eu vou clicar em pessoal. Vamos focar. No da escola também a gente usa o pessoal? Não, na escola a gente sempre vai usar configurar para uma organização, tá bom? Porque são computadores que foram feitos, né? Foram comprados para ser utilizado dentro da escola, tá? Então, para o professor melhorar a sua aula, para o aluno ter mais desempenho, né? Com a tecnologia e mexer em aplicativos, né? Desde o ano passado, se eu não me engano, está tendo essas provas da AP, então precisa muito desses notebooks
Graças a Deus, né? Tá chegando bastante. Hoje mesmo uma escola me ligou que chegou 72 notebooks da Positivo, então isso é muito importante. Eu particularmente fico muito feliz, porque a gente sabe quantos alunos precisam desses equipamentos, entendeu? E quanto auxilia eles para fazer todas essas tarefas que são à distância, né? Então, como a gente sabe que temos um público que é muito carente, eles não têm acesso a essa ferramenta, né? Então é muito, muito, muito bom. Eu fico muito feliz que cada uma escola me liga e fala: Felipe, recebi 72 notebooks, que nem foi hoje. Eu fico muito, muito feliz, porque eu sei o quanto vai impactar no dia a dia dessa escola, desses professores e desses alunos, tá? Então, na verdade, se eu sou uma pessoa física, comprei um computador, eu vou configurar para uso pessoal. Se eu sou um Proatec, ou um NIT, ou diretor da escola e vou instalar na escola esses computadores que estão chegando nas escolas, eu coloco como organização. Isso, organização na secretaria, tá? Fechou. Então, vamos lá. Eu vou clicar aqui agora no configurar para uso pessoal e vou clicar em próximo. Então, aqui, nesse campo aqui, vocês podem colocar o seu e-mail, o seu telefone ou sua conta Skype, tá? Tudo isso daqui é da Microsoft no seu telefone. Aí você pode criar uma conta, caso você não tenha, ou você pode criar uma conta offline. Eu vou criar uma conta offline por quê? A conta offline, ela já te deixa você como administrador da sua máquina, entendeu? Então, você não fica dependendo de nada. Felipe, mas eu posso pôr meu e-mail também? Pode pôr seu e-mail também, que não tem problema nenhum. Mas desse jeito também eu não vejo problema. E no caso da escola, o que se sugere? Que coloque o e-mail da escola? Não, da escola é o e-mail, tá? Então os NITs já passaram, acredito eu, né? Eu, da Centro-Sul, já passei todos os e-mails que tem que ser configurados aos computadores, tá bom? Então não é o e-mail da secretaria, não é o e-mail da secretaria, gente, porque teve alguns casos que, Felipe, eu não tinha essa informação, eu não li o manual, não vi o e-mail, então eu pus da secretaria agora. Calma, dá pra arrumar, a gente vai lá, configura uma nova conta, desconecta, tudo se arruma, tá? Então nunca precisa ficar preocupado, porque às vezes eles ficam assustados. Eles falam: nossa, eu configurei errado e agora eu não vou conseguir conectar no domínio da educação, eu não vou ter acesso à nuvem. Não, calma, tudo se arruma, tudo tem um jeito, tá bom? A gente, como tá nesse negócio da pandemia ainda, a gente não consegue sair muito para as escolas, hoje está melhorando mais, né, esse fluxo também. Então a gente faz muito remoto, então a gente às vezes fica lá na sala fazendo acesso remoto e reconfigura todo o computador, então tem como fazer até... E aí esse e-mail é o e-mail da escola, aquele administrativo não, é um outro? É um outro que a Seduc criou, tá? Então é um terceiro, digamos assim. É que são bastantes, né? Tem bastante e-mail, mas é o e-mail da Microsoft, tá bom? Ele é o W10, mas na hora que a gente for configurar o Positivo, a gente vai utilizar ele e a gente conversa um pouquinho mais. Então fica aí, ó. A Ana Paula Grotto já está aqui também. Pessoal, quando você vai configurar o e-mail, o computador da escola, tem um e-mail específico que os NITs passaram para configurar no computador da escola, tá? Então não coloquem o e-mail de vocês. Assim como a gente fala do Office também. Quando você vai baixar o Office, não baixa o Office da sua licença. Tem a licença da escola que você pode utilizar. Perfeito, Ana. Porque se você configura o computador da sua escola com o seu e-mail, você já está gastando já sua licença do Office. E fora que você está colocando ali os seus dados, né? Para todo mundo usar. Perfeito, que aconteceu já. Então a pessoa foi lá, configurou. Felipe, agora meu e-mail aparece para todo mundo que está usando. Então. O que eu faço? Calma, vamos desconectar, vamos criar uma conta administradora, etc e tal, tá? Então, na parte da escola, a gente vai falar um pouquinho mais da Positivo, que ele é bem mais rico de detalhes do que esse daqui. Então, vamos. Esse aqui eu tenho várias perguntas aqui, ó. Como se fosse em casa, tá? Então, vamos focar nesse aqui, que é a compra. Eu fiz a compra em casa, vou instalar em casa. Posso usar na escola, que minha escola já tem Wi-Fi, a FD já instalou junto com a Seduc, já tá super legal, né? Já tem algumas escolas, já tá com a instalação, já tá funcionando, tá com uma fluidez ok. Tá, mas ainda não tem o caseiro, né? Então eu vou usar o caseiro. Eu vou usar o cabo. Nesse daqui tem o cabo de rede, então eu vou colocar o cabo de rede. Então vamos lá, pessoal. A próxima etapa, depois que você coloca aqui, ele pede para colocar o nome de computador. Então eu vou colocar aqui o nome da minha diretoria, tá? Centro-Sul. Eu vou para a próxima etapa aqui, que é avançar. Ele pede para colocar uma senha. Então, geralmente eu estou em casa, meu computador não tem senha. Eu posso criar caso eu queira? Pode criar, não tem problema. Eu vou deixar sem senha aqui, tá bom? Clico em avançar.
No da escola, geralmente, é bom colocar a senha, né? O da escola já vai ficar com a senha do e-mail, tá? A primeira vez. As próximas vezes, ele vai pedir o e-mail do professor ou e-mail do aluno. Perfeito. Por isso que eu quero focar nisso quando começar a falar só dele e tá trabalhando nele, tá? Pra não confundir um pouco. Felipe, vai aparecer um monte de tela azul agora. O que eu faço? Então, vamos lá. Então, eu quero que você explicar de um jeito fácil para vocês, né? O que significa cada tela azul, porque sempre que eu vejo aqui nas formações com a Ana, o pessoal vai sempre na segunda opção, não, e vai embora e não explica nada. Então a pessoa fala, nossa, mas por que será que tem aquilo? Para que serve? Então vamos lá. A primeira tela que ele aparece depois que você cria o seu usuário, a Microsoft ele fala para você assim, a gente pode ter a sua localização? Como assim, Felipe? É como se fosse um GPS, tá? Então, toda hora que você estiver na internet com o seu notebook, ou com o seu computador, ou o seu tablet, e colocar que sim, eles conseguem ver sua localização. Então, se eu perder meu notebook, eu consigo ver a localização? Se tiver ligado ao seu notebook, ele consegue rastrear sim. Que vantagem tem mais isso? Se ele tiver sua localização e você, por exemplo, fizer um trajeto, eu quero pôr lá... Como que eu chego até EFAP? Eu estou na Centro-Sul, eu quero ver a EFAP. Ele já vai saber minha localização e vai já fazer o melhor caminho para a EFAP, tá bom? O que mais que tem? O clima. Então, ele sabe a sua localização, ele já vai mostrar a temperatura do dia que tá, e etc e tal. Então, tem essas vantagens, tá bom? Por que sempre quem trabalha com TI coloca não? Para não pôr a localização, porque o sistema fica um pouquinho mais rápido, tá bom? Esses notebooks são novos, então é indiferente se você coloca sim ou não. Então, geralmente, a gente sempre coloca não, porque a gente tinha um parque muito antigo, então, para não ficar mais pesado, a gente colocava que não. Mas, no caso, você pode pôr que sim, que não tem problema nenhum. Você pode pôr que sim e aceitar, tá? A próxima tela é mais ou menos a mesma coisa. Ele fala assim, eu posso localizar o seu dispositivo? Você deseja ativar? É praticamente a mesma coisa. Essas telas, eles conversam mais ou menos duas vezes a mesma coisa. É para você ter certeza. Então, a gente põe sim na primeira, a gente põe sim na segunda, que a gente vai deixar ele localizar o dispositivo, tá bom? Aqui, a terceira tela, ele vai falar dos dados de diagnóstico para a Microsoft. Nossa, Felipe, olha quanta coisa aqui. O que vale ler primeiro? Envia de dados de diagnóstico obrigatórios e opcionais. E a segunda opção, envia de dados de diagnóstico necessários. O que é isso? Eu não sei se já aconteceu com você, Ana, mas eu já mexi no computador que ele deu erro do nada e fechou tudo. Já aconteceu com você? Comigo direto. Aí aparece lá, você deseja enviar ou não? Basicamente é isso daqui. Se você coloca a primeira opção, ele vai sempre enviar tudo que for diagnóstico de erro para a Microsoft. A Microsoft vai identificar esse erro e talvez se for algum bug, algum problema deles, eles vão fazer a correção na próxima atualização, o seu computador já vai melhorar, tá bom? Então, eu já peguei isso, as pessoas também. A gente sempre deixa na segunda opção, por quê? Porque ele só deixa o que for necessário, tá bom? Se deixa no de cima, ele vai fazer nas duas, tanto obrigatório, quando dá esse erro, e opcionais. Às vezes a Microsoft está vendo você navegando em algum programa e vê que está tendo algum bug, algum erro. Então eles pegam esse erro, né? Só que tudo isso você sente ele travando um pouco. Esses computadores novos não, porque esses computadores novos são de última geração. Então vocês não vão sentir isso. Eu vou deixar na primeira opção também. Não tem problema se eu deixar na segunda, tá bom? Essa quarta tela aqui, ele fala assim, aprimorar a escrita, a tinta e a digitação. O que significa isso? Significa que você pode pôr sim, que você vai escrever uma carta para a Microsoft contando desses bugs, desses erros, ou não, que você não vai escrever uma carta para eles, tá bom? Então, isso tudo faz parte do sistema operacional da Microsoft, tá bom? Que tem todos esses tipos de recurso. Então, eu vou pôr que nós não vamos escrever para a Microsoft, tá bom? Tem a experiência personalizada de diagnóstico. De novo, eles falam a mesma coisa dos diagnósticos. A gente deseja que a Microsoft, né, ela envie automaticamente esses diagnósticos para eles ou não. Então, a gente vai pôr que sim. Na próxima tela, gente, ele vai falar... Ana, você já pegou aqueles anúncios quando você começa a querer comprar uma bolsa e aparece no cantinho assim... bolsa, sapato. Eu falando do bolsa, sapato porque é mulher, no Facebook, então mulher essas coisas assim sempre aparece isso. Então, essa função aqui da Microsoft é para isso mesmo. Então, se a gente põe que, se nós colocarmos que sim,
os aplicativos podem identificar esse anúncio e trazer melhores anúncios para você, você põe que sim. Felipe, não, eu não quero isso, eu quero que não apareça tantos anúncios, porque vai aparecer, gente. Mas você pode pôr que sim ou que não, tá bom? Então eu vou pôr que não. E aí ele já vai para a parte da Cortana. A Cortana, pessoal, eu queria falar para vocês, a Cortana o que é a Cortana? A Cortana é uma inteligência artificial. Quem tem OS tem a Siri, né? Então a Microsoft desenvolveu a Cortana. A Cortana é a inteligência artificial da Microsoft e ela auxilia igual a Siri. Então, se você precisar de alguma ajuda, algum auxílio, a Cortana vai te auxiliar. Isso é muito legal para as pessoas que têm deficiência. Então, se eu deixar ela ativa aqui, que nós vamos deixar ela ativa aqui, a pessoa que tem deficiência, ela consegue se comunicar através do seu notebook ou computador se tiver um microfone com a Cortana, e a Cortana auxilia ela nas tarefas dela, tá bom? Então, eu vou deixar aqui. Hoje em dia eu digo também para criança, né? Eu tenho um filho de 5 anos, o meu filho conversa com a Siri e a Siri entende tudo o que ele quer. Então, acho que também serve para isso, porque tem muitos alunos que estavam fazendo remoto, né? Sim. As aulas, né? Mesmo os pequenininhos, né? Sim. E isso que é bacana da Microsoft e sim também da Apple, né? Que eles estão dando essa acessibilidade, né? Sim. Então, sempre teve acessibilidade, mas vem essas inteligências artificiais, né? Hoje a gente consegue ver em bancos, né? Em sistemas operacionais. Eu acho muito importante porque traz mais para perto a pessoa que precisa, né? Está instalando aí? Já está instalando. Então, eu vou te perguntar. Professora Natácia tinha perguntado, mas é possível comprar a licença do Windows e usar em mais de um computador? Não. A licença do Windows, só se você comprar mais de uma, né? Você comprou uma licença, é só para uma máquina, tá bom? Tanto notebook ou seu computador. Não é igual ao do Office, que nem a Ana falou. Eu tenho 5 licenças do Office, eu vou colocar no meu computador, no meu tablet, no meu celular, no meu computador da diretoria, no meu computador da escola e pronto, morreu 5 chaves. Então é 1 para 1. É 1 para 1, tá bom? A professora Natália colocou, minha dúvida é, temos um e-mail para o positivo e outro para o ultra? Tem um e-mail para positivo para os computadores. Ou é o mesmo e-mail para os dois? Não. Depende. Deixa chegar na positivo que a gente conversa sobre esse e-mail aí. Porque a gente vai falar de Azure, vai falar de umas coisas mais... A Fátima perguntou, tem como resetar a instalação e refazer da maneira como você está fazendo? Tem também, tem como fazer. Mas não precisa. Tá bom? Então, eu não sei se provavelmente deve ser de escola. O seu NIT consegue fazer a reconfiguração da conta certa sem precisar ter que restaurar o computador, tá bom? Mas tem como restaurar o computador também. Hoje não vai dar tempo de mostrar uma restauração de computador porque ela é um pouco mais demorada, tá bom? Então, eu também não trouxe nada pronto para isso, mas pode ser uma ideia para próximas formações. A gente pode fazer uma restauração para vocês verem como é. Mas entre em contato com o seu Protex, for de escola, ou com o seu NIT, que eles vão te orientar, tá bom? É bem tranquilo, é bem fácil. O Adenilson coloca aqui, no caso a internet está ruim, eu consigo logar no notebook sem internet? Não. Para fazer o sistema operacional você consegue fazer sim, tanto computador e tanto notebook sem internet. Só que eles vão ficar limitados. Como assim limitados? Eles não vão subir todos os seus aplicativos. Por exemplo, a câmera do seu notebook pode ser que ela não vai subir. Por quê? Porque você não teve internet para o Windows instalar ela, entendeu? Que é o Drive, né? Que é chamado Drive. O que é o Drive? Drive são os programinhas que vai fazer a sua câmera do notebook funcionar, o microfone do seu notebook funcionar, o seu vídeo funcionar. Felipe, eu instalei um notebook e meu vídeo não funciona. Eu tento executar e não funciona. As fotos não funcionam também. Eu vou mostrar isso para vocês, onde que vocês vão arrumar. Porque, por exemplo, esse notebook que veio da Ultrabook, aqui da Multilaser, as fotos, o aplicativo Fotos que a gente usa para abrir, mesma foto, uma foto normal. No computador ele não vem atualizado, não vem instalado. Então a gente tem que atualizar ele. Então muita gente já faz automático, ou ele mesmo, com o tempo, na internet, ele vai fazer automático. Mas eu vou mostrar hoje o passo a passo para vocês, que é super fácil, super tranquilo também para poder ativar esses recursos, tá bom? O Windows está ativado já. Então vamos. Está ativado, vamos lá. Vamos voltar pro Windows. Vamos, senão eu falo tanto que não dá tempo. Tá bem bacana. Então, a primeira opção que eu vou mostrar para vocês de alguns recursos, tá bom? É da
é da Microsoft Store. Então, tá na bom? verdade, depois de todas aquelas telas azuis, você já tá com o seu... Aí você aparece essa aparece tela. essa tela aqui, tá bom? Tá. O que ele vem instalado? Ele só vai vir o navegador da Microsoft, que é o Edge. Que é o Edge. E, enfim, não vem o Chrome, não vem o Mozilla, tá bom? Ele vem esse Edge e escondido, né, aqui, né, oculto, ele vem esse Internet Explorer também, que as pessoas ainda têm aplicativos que precisam ser utilizados com ele, né? Então, quem trabalha na diretoria na sala de leitura usa esse Internet Explorer, por exemplo. Então, ele é utilizado e ele já vem instalado. Agora, os outros vocês têm que fazer a instalação deles, não tem jeito, tá bom? Mas o que eu vou falar aqui é legal, uma dúvida que o pessoal pergunta muito. Felipe, eu fui abaixar uma foto aqui, abaixei uma foto e não funcionou, não abriu, tá dando erro. Por que tá dando erro? Agora a gente vai mostrar um recurso da Microsoft, tá bom? Que é a lojinha da Microsoft, chama Microsoft Store. Então vamos clicar nela. Então põe no busca, Microsoft Store. Pode pôr no busca, mas ele já vem aqui também, que é essa sacolinha aqui. Você clica nessa sacolinha, ela vai aparecer aqui para vocês, tá bom? É como se fosse aquela central de aplicativos que tem no celular. Isso, que nem tem na Play Store e na Apple Store, no seu. É a mesma coisa, só que é da Microsoft, tá bom? Então, os aplicativos, eles vão estar todos aqui. Então, você vê que, ó, quando você clicar em aplicativos, ele já mostra configurações, calculadora, tal. Paint, né? Que às vezes alguém ainda usa o Paint e tal. E aí você tem que a gente tem que achar agora o Fotos, que é o que eu quero mostrar para vocês. Então ele pede para adicionar uma conta. Como eu não adicionei uma conta pessoal minha nesse computador porque é uma pessoal, ele vai pedir uma conta da Microsoft pessoal, tá bom? Ou alguma da escola. Daí a gente pode pôr o meu da Office, por exemplo. Se eu colocar uma conta corporativa aqui minha, que eu tenho do Office, ele já vai entrar aqui e quando eu instalar o Office, ele já vai fazer o reconhecimento já automático dessa conta, tá? E de estudante também, que é o @aluno, né? Aluno. Isso. @educação, @professor ou @aluno. Sim. Como eu não tenho a conta aqui, eu vou fazer no positivo, tá bom? Tá bom. Eu vou mostrar outros recursos. Esse da Fotos eu vou mostrar no outro. Então, na verdade, fez essa instalação, que na verdade são aquelas várias telas azuis, e aí apareceu essa tela, na verdade, você já está com o sistema operacional já tá instalado. Para você, isso, você já consegue navegar e trabalhar nele. E aí a ideia é que você comece aí a baixar, entrar nesse aplicativo aí de compras, digamos assim, né, de aquisições. Sim, e aí você baixa o que você precisa. Por exemplo, você precisa do Office, você baixa. Você precisa de algum de vídeo, de, sei lá, você baixa por lá e aí você coloca no seu computador, né? Sim, não fazendo propaganda, mas já fazendo. Quando eu vou no site, eu jogo aqui de Centro-Sul. Você quase não está fazendo propaganda, né? Colocar. Tudo bem que a minha diretoria também, né? Eu fiz isso daqui que eu não sei se outros nichos fizeram, não sei. Mas é bacana mostrar site de diretoria, porque às vezes a gente quer saber alguma informação e aí a gente não sabe. Então, no site aqui eu coloquei uma abinha chamada Serviços, tá? Que nessa abinha aqui tem todos os programas que as escolas usam, tá? O Office, tem o Adobe, tem o Teams. Aí, teoricamente, é só clicar e baixar? Só clicar e baixar. Navegadores, tem todos em um link só, tá bom? Então, vocês clicam em navegadores e já vai baixar o WinRAR. O que é o WinRAR? É um programinha para você zipar. Quando está muito pesado o seu arquivo, você põe vários arquivos dentro dele, ele fica menor, você consegue mandar e-mail. Então, eu deixei tudo bem fácil. Então, qualquer professor, qualquer diretor, qualquer pessoa consegue entrar aqui e instalar um computador para poder trabalhar, entendeu? Isso eu acho bem bacana. Então, é procurar no Google Diretoria Centro-Sul. Tem lá na abinha Serviços. Felipe já fez o serviço e deixou lá para vocês, mas tá? acredito que a diretoria também deve ter feito. Não, para quem não sabe, sim. Né? Quem precisar de uma urgência... É um caminho. Eu não sei onde que eu vou, porque do Office tem que entrar no e-mail, tarará. Aqui é só clicar e baixar, tá? Eu deixei as versões 64 bits, que são para as versões mais atuais, e tem a 32 bits, que é para as versões mais antigas, tá bom? Então, ainda pensando no pessoal que tem um aparelho mais antigo, tá bom? É esse tipo de coisa que a Thelma aqui da nossa equipe, ela sempre fala pro Marcão, fala assim, Marcos, você tem que fazer uma página da Citem com esses tipos de atalhos, né? Para as pessoas já entrarem e já acharem. Então, é super importante a gente dar essas dicas. Sim, sim. E aqui também, fugindo um pouco, mas já falando que a gente está nessa tela aqui, tem o e-mail institucional administrativo e pedagógico, tá? Porque tem alguns professores que tentam entrar no e-mail administrativo, institucional deles
no link administrativo e não vai entrar, vai dar erro. Então já teve vários casos lá, Ana. Ai, Felipe, meu e-mail de professor não funciona, eu não consigo funcionar. Aí quando ela clica no link aqui, que é pedagógico, ela já consegue entrar, entendeu? Já tá funcionando, tá bom? Às vezes dá erro. Aí é o que a Ana falou, deu erro, onde que vocês vão aqui, ó? No site eu coloquei também aqui um link aqui para vocês, comunicar a ocorrência na sede. Vocês clicam aqui nesse link aqui que vocês vão cair direto no portal de atendimento da Seduc, tá bom? Porque às vezes é um problema da Microsoft, da Google, que quem vai resolver isso é só a Seduc, não é o NIT, tá bom? Então às vezes tem casos, né, que às vezes demora, porque a Seduc está com uma demanda muito grande, então às vezes o professor, o aluno mesmo fica com falta no e-mail deles. E aí como que resolve isso? A escola tem que abrir aqui uma ocorrência, tá bom? Então, eu também coloquei isso aqui no site, com mais outras coisas aqui, para poder auxiliar qualquer servidor, né? Então, acho que é muito útil. Lá na nossa diretoria funciona bem. Os supervisores usam, as escolas usam. Eu mesmo uso bastante, para quando eu estou numa escola, preciso baixar algum programa. Os Protecs usam bastante, então, acho bem bacana, tá bom? Ana, eu quero mostrar uma coisa para vocês aqui. Fica à vontade. Deixa eu só ver aqui, ele abriu agora, se eu consigo fazer sem uma conta na lojinha aqui. Ah, legal. Ó, gente, tendo dúvidas, podem mandar aqui que eu tô de olho aqui no chat, tá? Ó, pessoal, na loja aqui eu consegui, olha, sem fazer conta em nada, porque ele deixa aqui para entrar, ele deixou eu fazer o download do Fotos, tá bom? Então, como eu falei para vocês, não vem instalado Fotos. Então, ele está fazendo o download aqui. Eu não vou completar porque nós estamos com tempo curto. Eu quero muito falar o da Positivo com vocês, que eu acho que ele é um dos mais importantes, que vai ajudar bastante o pessoal da rede. Mas é aqui, tá bom? Então, lembra lá, Microsoft Store, lojinha da Microsoft. Eu coloco ali na pesquisa Fotos e ele já começa a fazer o download do Fotos. Se vocês não fizerem isso, não vai funcionar Fotos. Você não vai conseguir ver nenhuma foto no seu... Nem foto, nem vídeo no seu notebook, tá bom? Desse caso aqui, gente, que a gente tá falando da Ultrabook, tá bom? Mas assim que vocês compram, vale a pena vocês entrarem na sua lojinha da Microsoft e ver se está tudo atualizado, se está tudo instalado, que nem o Fernando falou. É sempre importante deixar tudo atualizado, tá bom, gente? Então, tanto seus aplicativos, tanto seu Windows, tanto seu sistema operacional, sempre atualiza tudo, ó. Ele já fez o download aqui, já deu a mensagem aqui, ó. Seu Fotos foi atualizado, tá bom? Então, agora esse notebook já consegue acessar o Fotos. Então, se você tá aí do outro lado, que tava com esse problema na sua escola ou na sua diretoria, enfim, era só atualizar o Fotos, tá bom? Então... Enfim, é bacana isso. E sem conta, nem pediu a conta para entrar, tá bom? A outra coisa que eu vou falar antes de ir pro da Positivo, gente, é no cantinho aqui. Vou precisar da ajuda do câmera aqui. Acho que você vai ter que virar um pouquinho. Será que vai ter que virar um pouquinho? Deixa eu focar. Então, gente, a ideia, enquanto o Felipe vai posicionando aqui, a ideia é que você, por exemplo, se você tem dúvida assim, qual... aplicativo eu não tenho, enfim, que não vem junto. Se você entrar no site da Microsoft, ou se você estiver usando o sistema operacional do Google ou iOS, se você entrar nos sites dos respectivos, né, na Apple, no Google e na Microsoft, você entrando lá no Windows, vocês vão ter lá as informações de quais são os aplicativos natos que tem lá, ou os aplicativos que vocês podem ter acesso. E aí vocês podem visualizar, entender o uso, e aí vocês vão lá na loja, como diz o Felipe, e vocês conseguem baixar, tá? Então tem as informações dos aplicativos nos sites nativos, tá? Então do Google, ou se você estiver usando do Google, vá no site do Google. Se você estiver usando da Microsoft, você vai lá no site da Microsoft do Windows. Ou se você estiver na Apple, você entra lá no site da Apple e você consegue ver o que é nativo do iOS e baixar. Sim, sim. E sempre atualizar. Igual a gente faz com o celular, né? Às vezes, quase sempre tem uma atualização do WhatsApp, enfim, dos seus aplicativos. Então, exatamente. No seu computador também é normal. Eu não sabia disso. Legal, hoje você já aprendeu e já consegue fazer também. Isso Wesley tá falando aqui para você, muito boa formação. Felipe ajudando bastante. Imagina, obrigado, Wesley. Então, vamos lá. Eu quero mostrar para vocês aqui, clicando no cantinho aqui, ele vai abrir a central de ações do Windows 10. Isso é uma novidade que tem na Microsoft, tá bom? E ajuda demais. Então, você clica nesse quadradinho aqui e coloca aqui em expandir.
ele vai abrir, tudo isso aqui que são todas as funções. Então ele mostra a localização que nós ativamos no começo. Ah, Felipe, eu quero colocar uma economia de bateria no meu notebook, vai aparecer. O Bluetooth também, se está ligado ou não. Você pode colocar luz noturna, porque eu estou trabalhando à noite e não quero ficar, né, com a luminidade, como que fala? Com a luminidade muito alta na cara, então você também pode clicar luminosidade, isso, perfeito. O Wi-Fi também, então você consegue configurar por aqui, tá bom? Nos celulares que dá para compartilhar com Windows, você consegue conectar seu celular para aparecer aqui na tela também. Você consegue projetar, né? Então você consegue ligar um cabo HDMI e colocar numa televisão e configurar tudo aqui, fácil, na central de ações. Clicou do lado do reloginho aqui, tem todas essas funções aqui na sua mão, tá bom? Então você consegue fazer bastante coisa e bem tranquilo. Então às vezes a pessoa ficava, onde que está a minha rede? Onde que está o meu Wi-Fi? Você clica aqui na rede e já vai abrir aqui seu Wi-Fi, tá bom? Então é uma função que a Microsoft colocou no Windows 10 que ajuda muito, tá bom? Fora as outras coisas que você pode tirar a sua localização, ativar o seu Bluetooth, como eu te falei. É muita função que pode ajudar, tá bom? Aí é como se fosse um atalho, né? Agora, se você quiser no modus operandi, você pode ir lá na janelinha do Windows e colocar na busca, né? E procurar, né? Pode. Que é mais trabalhoso. É mais trabalhoso. Você pode vir aqui na pesquisa... Deixa ele focar aqui. Na verdade é na janelinha do Windows que está do outro lado. Do lado do reloginho. Exatamente. Tranquilo. Mas, como a Ana falou, se você quiser vir na pesquisa, você vai na barra de pesquisa e digita lá... Ele vai focar aqui o câmera, a gente já mostra para vocês. Você pode colocar aqui rede, que ele também já vai aparecer as configurações de rede, status, ele já vai te dando tudo isso, tá bom? Uma coisa antes, para a gente ir para o da positivo, eu vou mostrar para vocês esse daqui, que é a central de segurança do Windows, tá bom? Então, teve muitas pessoas que falam assim, Felipe, eu não tenho dinheiro para comprar um antivírus. Eu tô desprotegido? Totalmente não. Sempre evite sites maliciosos, né? Clicar em e-mails que você não conhece a pessoa. Mesmo se conhece a pessoa, se for uma coisa baixar, alguma coisa assim. Sempre como... Ana, você me mandou isso mesmo? Uma foto? Não, não mandei nada. Felipe, é vírus? Opa, já não vou baixar. Mas sempre, né? Se precaver, como que eu falo, tá bom? Então, você vem aqui e ativa a proteção que está dentro do Windows, tá bom? Então, ele vai fazer isso de graça, né? De graça não porque vocês já compraram essa licença, mas é um recurso que tem da Windows, tá bom? Então, você consegue fazer essa configuração e proteger todo o seu computador. Então, seu computador fica totalmente protegido. Qual a diferença desse antivírus da Windows para o outro antivírus que é vou fazer uma propaganda, do Avast, por exemplo. Eu não vou saber informar, porque eu não sou formado em segurança de tecnologia, tá bom? Mas eu sei que os dois funcionam bem. Eu mesmo uso da Microsoft e nunca tive alguma conta hackeada, nunca tive problemas de vírus no meu computador, tá bom? Então, quando você tá assim, o status daqui fica verdinho, você tá com o seu computador em segurança, tá? Ana, vamos ligar o outro computador? Vamos, bora. Só antes de fazer isso, gente, eu vou desligar esse computador e vou mostrar para vocês com a velocidade dele, como ele é rápido. Então, ó, ele já desligou, não fica demorando 1000 anos para desligar, tá bom? E a gente vai ligar ele. Acabei de clicar em ligar, ele já vai iniciar o Windows. Tem essa função aqui, Ana, que acontece nesse notebook aqui. Ele vai para uma tela preta que ele tenta achar o cabo de rede, tá? Então eu vou mostrar como que faz. Você acha que é válido mostrar como que tira para ele já ligar no Windows rápido? É tranquilo. Mas já ligou. Vocês viram que foi questão de menos de 10 segundos que ligou o computador. Então, se eu tô com esse computador na minha escola e eu preciso arrumar isso, como que eu faço? Porque ele aparece mesmo. Quando ele está ligado no cabo de rede, ele aparece uma tela preta. Como que eu faço para arrumar isso? Eu vou mostrar para vocês ao vivo agora. Então, eu vou reiniciar o computador. Assim que reinicia, eu vou apertar o ESC várias vezes até aparecer a tela da BIOS. Literalmente várias vezes. Várias vezes, até ele aparecer a tela da BIOS. Isso aqui é uma tela da BIOS, tá, gente? Então,
eu estou ensinando vocês da escola, né? Mas tome muito cuidado para mexer só aonde eu estou falando, tá bom? Então vamos aqui no cantinho aqui, a câmera consegue ver? Consegue. Na 1, 2, 3, 4. Na quinta opção é o boot, tá bom? Então nós vamos descer aqui, ó, até chegar a opção de boot número 1, que tá aqui, ó, em branco. Então ele tá como HD, tá vendo? Então vamos clicar aqui, dar um Enter e vamos selecionar NVE Windows Manager. Pronto. Faz isso e aperta F4. Apertou F4, yes. Pronto, o seu computador não vai aparecer mais a tela preta quando você tiver ligado ele com esse cabo aqui, tá bom? Então isso veio configurado da Multilaser, tá bom? Tá. Então não sei se é uma falha, se é assim mesmo, eu acredito que... Nem todo computador acontece isso. Nem todo computador acontece isso, mas esses da Multilaser acontecem. E para arrumar é super simples. Desliga o computador, liga ele, aperta ESC bastante vezes, ele vai cair na tela, quinta opção do boot, você vai lá, opção número 1, NV Windows. O computador já vai ligar automaticamente, tá bom? Pessoal, basicamente isso daí é os mistérios, né? Um dos mistérios desse computador que veio pra gente da Multilaser. Vou desligar ele. Então, enquanto o Felipe vai trocando, gente, antes que vocês perguntem, vai ficar gravado essa formação. Então, eu não consegui ver onde é o boot, onde o Felipe tá falando. Aí vocês conseguem assistir lá no repositório e também, né, lá no YouTube, que vai ficar gravado. E aí vocês conseguem assistir ponto a ponto e parando e olhando essa tela específica que o Felipe tá falando. E aí vocês vão fazendo ponto a ponto, tá? Para que façam da melhor forma e a gente consiga aí utilizar sem ter esse problema de ficar aparecendo essa tela, tá bom? E no mais, quem tiver dúvida, coloca a dúvida aqui no chat, que a gente tá olhando aqui o chat. E se vocês tiverem dúvida, a gente vai parar aqui o Felipe e vamos perguntar para ele, tá? Apesar de que eu tô falando tanto, eu fiz tanta pergunta que acho que nem vai dar tempo. Então eu vou deixar você falar. Tá, o tempo tá bem curto. Não, pessoal, esse daqui é o notebook que foi comprado exclusivamente para a Secretaria da Educação, tá bom? Foi a compra pelo governo também, então ele tem aqui, né, o logo, o símbolo do governo, tá bom? É da marca Positivo. Esse notebook, eu vou falar rapidamente para vocês a configuração deles, tá bom? É interessante a gente falar sobre isso. Então ele vem com um processador Intel Celeron de 1.0 de velocidade. A memória dele é de 4 GB, tá? E o tipo de armazenamento dele também é um chipzinho chamado eMMC, tá? De 32 GB, tá? Então ele não tem muito espaço, ele só tem 32 GB de armazenamento, como se fosse um HD de 32 GB, tá bom? Aí a nuvem que nos salva. Esse computador é totalmente na nuvem, Office na nuvem, tudo vocês na não vão baixar nada, tá? Esse é um tipo de computador que foi o que o Fernando falou semana passada, que é pra gente usar o Office totalmente na nuvem, não baixar, porque daí você não sobrecarrega o computador, você usa tudo na nuvem. Sim. Então, esse computador aqui é de uma escola do Castelar. Agradecer a diretora, a Protec, Carla, que deu essa força, né? Que tinha lá um computador sem uso, eles emprestaram pra gente. Esse daqui era do Júlio Ribeiro. Sem uso não, é que não conseguiu utilizar ainda, sem uso falar que era um computador virgem, né? Que eles ainda não tinham utilizado, mas eles estão utilizando lá sim, tá bom? Então, eu tô ligando o computador aqui pra vocês. É um computador pequenininho, com uma tela de... Deixa eu ver também da tela, de 11.6 polegadas, ele é bem petitiquinho. Ele tem uma proteção de queda, tá bom? Então a Seduc se preocupou, como ele é um computador, um notebook de sala de aula, então se ele cair até 70 centímetros do chão não acontece nada, tá bom? Então é isso que eles falam. O Marcos disse que testou, eu não tenho coragem de testar, mas o Marcão falou, não, Felipe, eu testei e tá super resistente. Você vê que ele é bem robustinho, mesmo sendo pequenininho, ele é bem grossinho assim, né? Ele não parece ser tão frágil quanto o da Multilaser. É o que a gente fala, né? O professor tem que tomar muita atenção com os alunos, né? É uma preocupação que eu mesmo em 2018 aqui na EFAP, numa reunião com o Marcos, eu falei, mas será que vai ter? Porque o aluno ele não tem, né, a educação de ter tanto equipamento, porque nunca teve esses equipamentos nas escolas, né? Não, e o professor também tem tanta coisa para fazer na sala de aula, às vezes mais uma coisa que ele tem que tomar cuidado, né? Sim. Então você tem que ficar olhando, porque não necessariamente é o uso dele. Às vezes você vira para você escrever alguma coisa, sei lá, na lousa, e aí já foi, né? Sim, então é mais uma atenção. Sim, então é exatamente isso que eu converso com os meus protecs, com os meus professores, com os meus diretores.
tomar, e até com o pessoal da diretoria, sempre tomar, né, muito cuidado com esses equipamentos. Então vamos lá, pessoal. Você consegue focar aqui na câmera, por favor? Então, assim que você liga esses computadores aqui, Ana, da Positivo, de sala de aula, esse notebook ele não tem entrada de rede, então ele só vai funcionar no Wi-Fi. Por isso que a Seduc, junto com a FDE, estão num trabalho muito massivo para instalar o Wi-Fi em todas as escolas, tá bom? Então, eles estão com um número até considerável já desse projeto, desses Access Point, que é o Wi-Fi. Então, mas as escolas, às vezes, acabam tendo que dar um jeitinho. Então, eles compram roteadores caseiros lá e vão fazendo o jeito que dá. Tá bom? Por quê? Porque ele só vai conectar na internet. Então, para fazer a instalação desse equipamento, é só via Wi-Fi. Então, se eu não tenho via Wi-Fi, você consegue até instalar, como eu falei aqui, não tem internet, vai ser uma coisa bem limitada, não vai carregar todos os drives, né, todos os aplicativos, mas tem como, mas o aluno não vai conseguir fazer basicamente nada, porque como o Fernando falou e você, é tudo na nuvem, então é tudo online esse equipamento, tá bom? Então, vamos clicar em conectar. Então, na verdade, não adianta nem... Por exemplo, o problema não é nem só instalar nesse caso, né, Felipe? Porque eu poderia levar para minha casa, por exemplo, eu, diretor, levar para minha casa, fazer uma gambiarra e conectar e fazer a instalação, voltar para a escola, mas o problema é que ele... Digamos que não dá para usar 100% se você não tiver Wi-Fi, né? Por conta do armazenamento, né? Sim, o aluno não vai conseguir fazer, em tese, quase nada, né? Quase nada com esse equipamento, porque ele precisa sempre de Wi-Fi, de uma internet. Mas quando tem é super legal, super bom. Como ele é pequenininho, as escolas conseguiram entrar receber um carrinho móvel para recarregar eles, então consegue ter uma fluidez legal. Esse Wi-Fi não funcionou. O daqui, você tá falando? O daqui não funcionou. O daqui, gente, eu vou tentar pôr no meu aqui, vamos lá. Ao vivo a gente faz... Eu não sei qual rede que você tá usando, então... é FAP Eventos, que eu... Então, vamos ver. Tá vendo, gente? A gente corre o mesmo problema que vocês, né? Muitas vezes a gente recebe aqui, vocês estão no estúdio, aí tudo funciona. Nem tudo funciona, gente. Nem tudo dá certo. Tem dia que sim, tem dia que não. A gente também tem os mesmos problemas. Para vocês verem que o Felipe veio aqui, para testar, o Felipe teve que trazer o computador, porque a gente não tem computador aqui. Então, é tudo, né? Como vocês sentem aí na ponta, a gente também sofre a mesma coisa aqui. Sim. Conseguiu ou a gente tenta aí? Ainda não consegui. Eu não lembro de cabeça o Wi-Fi daqui. É IFAP 01, a rede, não é? Não? Eu não lembro, Felipe. Deixa eu tentar. Não. Estamos tentando aqui, gente. Vou tentar reiniciar ele para ver se ele acha o meu Wi-Fi daqui. Do seu celular. Isso, muitos Protex fazem isso. Então, eles configuram pelo celular deles, né? Deles não, celular deles, mas pelos dados do governo, né? Do chip. Então, não tem ainda esse recurso também, pelo menos para fazer a instalação dos equipamentos. Mas vamos tentar aqui. Vai dar certo. Tentamos, né? Estamos tentando. Estamos tentando. Enquanto isso, gente, eu vou pedir para a Thelma, para a Carol e para o pessoal aqui, então, colocar a pesquisa. Nós fizemos uma pesquisa de satisfação dessa formação. Por favor, vocês respondam a pesquisa. É super importante que vocês respondam as pesquisas quando a gente coloca, porque assim direciona não só as nossas formações, também o Felipe, né? Para ele saber o que ele precisa aprimorar, o que ele precisa trazer, ou uma próxima formação do Felipe, o que a gente pode abordar, e é super importante esse feedback de vocês. Então, por favor, se o pessoal da produção puder colocar aí o GC, Carol, Thelma também, se vocês conseguirem colocar aí no chat, para o pessoal acessar enquanto o Felipe vai procurando aqui a rede, a pesquisa, por favor.
Foi? Tá carregando. Tá carregando. Como é um computadorzinho a gente fala um processador Celeron, né? É um computadorzinho mais básico, então não é tão potente que nem aquele i3, né, de 10ª geração. Ele é um pouquinho mais fraco, porque o quantitativo dele foi muito grande, a compra dele também, então ele é um pouquinho mais lento. Ele tá carregando, vamos ver se ele vai. Eu queria não é muito... daquela forma que você fez, só apertou e já ligou e desligou. Agora ele achou a rede, vamos lá então. Então eu vou conectar, na escola de vocês já vai ter lá, vai estar a rede de vocês, a FDE vai ter instalado junto com a Seduc. Então já vai entrar automático. E nas escolas é automático, viu, Ana, que ele conecta. Tem uma rede só para esses notebooks. Ai, que ótimo. Chama Seduc Mac, então a FDE fez isso junto com a Seduc, então... É só ligar o computador que ele na hora ele já vai para a tela já conecta automaticamente nessa rede. Então isso já vai dar uma fluidez bastante grande para o professor que está na sala de aula com o aluno, tá bom? Então aqui eu já entrei na rede, gente. Então ele já vai conectar, a gente vai fazer a instalação super rápida, porque o horário está mega apertado. Então fica aí a dica do Felipe também. Se na sua escola ainda não tem a rede, você pode aí rotear pelo seu celular usando o chip do professor, né? Sim, para fazer aquela gambiarra. Quebra o galho, né? Mas vai quebrar o galho. Esse também tá zerado, esse computador? Esse também tá zerado. Isso também, os Protex, como tava na pandemia, é uma escola pequena, o Castelar, né? Então eles não estavam recebendo tantos alunos, então ela ainda tava guardado isso daí. Mas eles estão usando sempre, porque eu tenho indo lá, eles estão com uma rede ainda caseira, não é uma rede, né, da FDE, mas em breve vai estar em todas as escolas, sim. Então vamos lá, pessoal. Nesse caso aqui a gente vai colocar configurar para uma organização, tá? Que era a dúvida, né, de alguns professores da rede. Agora a gente vai colocar no Azure. O que é o Azure, Ana? Falando rapidamente. Azure, ele é o Azure é um serviço de nuvem de armazenamento da Microsoft, tá? Então, para tentar deixar isso um pouco mais básico, o Azure ele coloca você dentro do seu domínio, da sua instituição, que é a educação, tá bom? Então, colocando esse computador com esse e-mail que todos os NITs acredito que passaram para os Protex ou para os diretores de escola, eles conseguem entrar depois que a gente faz esse e-mail aqui, qualquer professor e qualquer aluno consegue acessar, tá bom? O domínio. Isso, então esse e-mail só vai ser usado só para ativação do Windows, né? Sim. Então deixa eu colocar ele aqui rapidinho. Então você tem que receber ou do seu NIT ou do seu Protec esse e-mail específico, como o Felipe disse. Aí, esse e-mail, como foi aquela pergunta, tem um pro positivo e um pro... Então, vamos lá. Esse e-mail aqui só vai te colocar no Azure de professor e de aluno, tá? Perfeito. Então, se você é um diretor de escola que sobrou modo de dizer, né? Que alguns professores não quiseram usar e acabou sobrando esse notebook para você usar no administrativo, que não tem problema, que as escolas sabem a necessidade deles, ele pode colocar. Mas se fizer essa configuração, o @educacau já não vai entrar nesse computador, entendeu? Só vai entrar o @professor e o @aluno. Que é aquela coisa que a gente sempre fala em toda a formação que a gente tem aí a Microsoft. Existem 3 domínios que a gente utiliza dentro da secretaria da Microsoft. O @professor, o @educação e o @aluno. Então, usando esse login e senha que o Felipe está falando que o NIT vai te dar e afim vocês vão colocar nesse computador, só vai dar acesso para utilizar quem tem e-mail @aluno e o @professor, tá? Então, quem for usar, por exemplo, se você for usar administrativamente na sua escola e você, por exemplo, tem o e-mail @educação, você não pode fazer essa configuração com esse e-mail, né? Perfeito, porque senão ele fica fechado só nesse nicho de sala de aula, que é professor e aluno, tá bom? Que então, é o domínio que a gente diz que é o educação. Que é o Azure, tá? Isso. Não sei se vocês já escutaram falar, mas é o famoso Azure. Eu falei bem basicamente, tá? Porque é uma coisa bem mais complexa, mas é basicamente, sim, para nós que somos leigos, né? É isso mesmo, tá? Fica então, aí para uma próxima sua, ou do Fernando, ou de alguém aí para falar da Microsoft do Azure. Exatamente. Dá uma força aí, né? Então aqui ele já está preparando o Windows e vai aparecer daqui a pouco aquelas telinhas lá. Vamos ver se dá tempo. As telas são as mesmas? São as mesmas. Então eu vou passar bem rapidinho aqui para mostrar por que eu quis trazer esse notebook aqui. Porque teve umas atualizações dele da Proxy. O que é a Proxy, Felipe? A Proxy ele é um sistema de defesa do Windows
que ele fica blindando você de acessar outros sites, tá bom? Então, ele veio totalmente com o proxy ativado. Legal, a produção tá ok, só que ele não estava deixando entrar no centro de mídias, na sede, em alguns sites. Que a gente nem utiliza quase, que é o que mais utilizamos. Daí o pessoal da MS Tech, né, que é o que faz, acho que é a configuração desses aparelhos, eles fizeram uma atualização que liberaram. Então eu queria tentar hoje, esse tempinho que sobra, para a gente conseguir mostrar Felipe, como enquanto faz está aí preparando, o Hugo colocou aqui. Como faço para reverter essa instalação já feita antes sem o e-mail do Azure? Se você for da Centro-Sul, entre em contato comigo. Se você for de outra diretoria, fale com o seu NIT, tá bom? Pessoal, bacana, olha, já entrou. E legal, vamos mostrar a primeira tela. Vocês viram aqui ao vivo comigo que ele já entrou na tela do Blue Monitor, que é uma coisa importante. O que é isso daí, Felipe? O Blue Monitor, ele vai vincular o seu equipamento na sua escola. É obrigatório pôr? Sim, é obrigatório pôr. Só vai dar problema se você... vai dar problema se você não colocou... Você não vai conseguir acessar o Blue Lab para o professor dar uma aula, compartilhar uma tela, etc e tal. Então vai ficar muito nichado. Então tem essa opção? Vamos fazer certo? Vamos fazer certo. Então você vai colocar esse e-mail que o seu NIT vai passar, depois vai abrir essa tela automaticamente. Se não abrir, você pode colocar no seu navegador localhost 2.888848, tá? E aqui você vai colocar o CI da sua escola. Deixa eu ver dessa escola. 4789. Você coloca o CI da sua escola, aparece aqui já o nome da escola e coloca confirmar. Super fácil. Super fácil, super tranquilo. Não precisa de estudar tanto para isso. Já está vinculado. Então, não precisa fazer mais nada. Sobre o Blue Lab, Blue Monitor já está feito, tá bom, galera? Rapidamente aqui, eu quero mostrar para vocês... Já aparece até o fundo de tela padronizado. Já aparece, é uma imagem. Ainda não sei, não vai dar tempo de falar das imagens que eu queria falar, que o Estado fez junto com a FDE, né? O CEDUC fez com a FDE. 2 imagens, mas vamos focar nisso daqui rapidamente. Então aqui é o proxy, tá bom? Então vocês estão vendo aqui que o proxy está ativo. Aonde você entrou, Felipe? Vamos lá de novo, que eu tô com pressa. O que eu coloquei na busca aqui pra gente pesquisar, tá bom? Eu escrevi proxy. Ele vai abrir aqui, configurações de proxy. Eu clico em configurações de proxy, ele vai me dar essa tela aqui. Então, você vai ter problema de navegação se esse daqui tiver ativado, tá? Tem que desativar. E vocês veem que ele está fechado, eu não consigo desativar. Como eu faço para desativar isso? Você vai clicar no relógio aqui, tá bom? Clica com o direito, coloca aqui, ajustar data horário. Tá. Aí você verifica se o horário está ativado, se está tudo ok. E coloca aqui para sincronizar o horário. Vocês estão olhando aqui que estava 5h22, agora 3h22. Ele foi para 3h28, tá bom? Já sincronizamos ele. Agora ele já tem que sumir aquele proxy lá. Fecha aqui. Então, o problema de sincronizar o horário. Isso, ele não vem com o horário sincronizado. Eu não sei as partes mais técnicas, porque o MS Tech que faz essa parte de configuração. Mas depois que você faz essa ativação, leva alguns minutinhos e ele vai desativar aqui, tá bom? Mas basicamente é isso, né? Só você ajustar o horário do seu notebook da Positivo que ele vai desativar o proxy, tá bom? Então, isso é a coisa básica que a gente tem que fazer. A gente tem que abrir, colocar o e-mail, colocar o CI da escola e ativar esse proxy. Que, na verdade, é ativar lá o horário e ativar depois o proxy, né? Isso. Fazendo isso, ele vai desativar o seu proxy e você reinicia ele, que a próxima pessoa, né? O próximo professor, o próximo aluno consegue já entrar na sede, no CAED, no centro de mídias, etc. Tá bom, pessoal? Então, isso é super importante, porque senão você não vai conseguir entrar nenhum recurso nativo, digamos assim, da secretaria, que esses são os recursos que a gente utiliza, né? Então, é super importante vocês ativarem isso, né, Felipe? Perfeito. Então, tá, gente. Infelizmente, nosso tempo acabou. Felipe, mais uma vez eu vou pedir para você voltar. Então, vou deixar as portas sempre abertas para você, você sabe disso. E a gente precisa aí de mais e mais informações. Por favor, pessoal, respondam a nossa pesquisa. Coloquem aí o que vocês querem que a gente traga dessas questões de configuração de computador para a gente trazer o Felipe ou trazer uma outra pessoa de NIT junto com o Felipe, Proatec, ou o Marcos, se quiser também vir aparecer, o pessoal da CITEM quiser ajudar aqui. A gente está sempre de braços abertos aí para receber
as pessoas para nos auxiliar, tá bom? E Felipe, brigadíssima. Você sempre atencioso, sempre nos ajudando aí. A gente está sempre agradecendo e deixando as portas abertas aqui para você. Tá bom, agradecer vocês, a equipe da EFAP, né? O pessoal sempre que me acolhe bem aqui, é super gostoso, é super legal. Eu gosto, eu vejo muito resultado, por isso eu gosto de vir, voltar, criar essas coisas para vocês, tá bom? Agradecer a dirigente, Maria Isabel, por ter obrigada, viu, Maria Isabel? Minha dirigente também, beijo. Vindo aqui, né, cedido esse pedacinho de 1h30 aqui na tarde, tá bom? Agradecer ao pessoal da Seduc, né, o pessoal da DETEC, o Luca, o Paulo, a Fernanda, a Ana, todo o Marcão, toda a equipe deles que sempre dá esse apoio, a FDE também, tá bom? E é isso, pessoal. Uma boa tarde, obrigado. Até a próxima. Obrigada, gente. Tendo dúvidas, podem chamar, que a gente está aqui para ajudar vocês. Tchau, boa tarde. Tchau. O programa de ensino integral, ele oferece algumas mudanças na vida de um aluno. Então, a gente coloca o ser humano numa sociedade, numa comunidade. No segundo ano, a gente começa a colocá-lo em situações profissionais. Uma das formas que a gente costuma fazer é justamente trazer ex-alunos que tiveram a oportunidade de vivenciar a construção do projeto de vida deles, e quando eles voltam, eles trazem para os nossos alunos que estão atualmente com a gente um modelo, um exemplo de força, de garra, para que eles também tenham a expectativa de atingir os seus objetivos. Esse projeto foi primordial na minha vida, porque eu não sabia que em uma escola eu poderia encontrar tudo isso. Apoio para os meus sonhos, estudo, que eu poderia encontrar amigos, um acolhimento que eu acredito que só a escola de ensino integral, com o programa, com o projeto de vida, oferece.